Alimentos. Já imaginou fazer as suas receitas de uma forma bem prática? Ter facilidade para preparar aquelas receitas que você vê na internet? A CL Constrular te ajuda! Conheça a nossa seção de eletros e surpreenda-se com os itens que vão facilitar o seu dia a dia. Dos liquidificadores, sanduicheiras ao poderoso Air Fryer, que deixa tudo crocante sem abrir mão da saúde. Faça-nos uma visita e conheça! CL Constrular, a Home Center de Berimbau. O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo aqui expresso é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. A Mix Bahia FM apresenta Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Esporte Entre Amigos. Começa agora. Jailson Santos, o Galego. Muito boa noite, minha querida Conceição de Jacuípe, minha querida Humildes no ar. Esporte Entre Amigos, com esse amigo de vocês, Jailson Santos, o Galego, Zezito Oliveira, Ronaldo Alves, Nailde Santana, Tico Ferense, na técnica Gabriel Santana. Hoje vamos falar de muita coisa importante no mundo do esporte nacional, internacional e da nossa região. Muita chuva em toda a região da Bahia, aqui em Berimbau, né? Chuva demais. E vem mais chuva por aí, né? Mas a gente não pode reclamar da chuva não, porque a chuva é natureza, a chuva é de Deus. 18 horas e 5 minutos, muito boa noite, meu amigo. Zezito Oliveira. Boa noite, galera da minha querida Berimbau, galera de Humildes e região. Estamos aqui com mais um programa Esporte Entre Amigos, com aquele velho bate-papo falando de futebol na Bahia, no Brasil e no mundo. Vamos lá, Galego. 18 horas e 5 minutos e o jornalista Mauro César, ele reprova a convocação e alerta sobre erro de Dorival na seleção. O jornalista deixou aviso sobre a presença de jogadores do Brasileirão num grupo do treinador. Como Dorival Júnior sinalizou que deve convocar atletas que se destaquem no futebol nacional, Mauro César emitiu um alerta sobre o nível da seleção, mencionando que a experiência não deu certo em Emerson Leão no passado. Houve uma sinalização de que o time do Brasil precisa, em sua base, de jogadores que estão na Europa. O Dorival tem que tomar cuidado em convocar gente do Brasil, porque o Leão quis fazer isso lá atrás e não deu muito certo. Não dá para comparar se os melhores jogadores estivessem no Brasil. Seria um natural, mas não estão, disse Mauro César, no programa Canelada. Para embaçar o discurso, Mauro César recordou o desfecho do Manchester City contra o Fluminense. Isso porque a disparidade envolvendo o Brasileirão e o futebol europeu ficou evidente na goleada do clube inglês na final do Mundial. Os clubes que têm mais dinheiro contratam os melhores jogadores. Os clubes que têm mais dinheiro estão na Europa. Abrir mão dos caras que estão na Europa, no geral, não tem o menor cabimento. É só lembrar de Fluminense e Manchester City. É uma disparidade evidente dentro de campo, completou. Mauro César não defende retorno de Lucas Moura à seleção. Mesmo com o atacante do São Paulo sendo protagonista desde que voltou ao Brasil, Mauro César não vê espaço para o camisa 7 na seleção. Isso porque nomes como Vini Júnior e Gabriel Martinelli foram vistos como mais capazes de comandar o ataque da equipe de Dorival Júnior. Acho que não tem espaço. Tem uma concorrência muito grande. Pode ser convocado para um jogo ou outro, mas para ser frequentemente chamado, tem uma concorrência muito grande de jogadores que estão em nível melhor na Europa. Se jogar pela esquerda, vai competir com Vinícius Júnior e Martinelli. Acho que não dá mais para ele. Acho que já passou nos seus melhores momentos na Premier League. Ele nunca foi titular absoluto, era reserva, analisou.
Pois é, Zezito Oliveira, aquilo que você sempre comenta, né? E a gente também falamos aqui, né? A gente fala aqui direto sobre convocar jogadores da Seleção Brasileira, jogadores que estão aqui no nosso futebol. Eu sempre digo, Seleção Brasileira, pra mim, são os melhores do momento. Também não adianta você pegar, convocar uma seleção, por exemplo, hoje o Dorival tá lá comandando. Ele vai convocar a Seleção Brasileira agora para março, né? Que vai ter um amistoso contra a Inglaterra, se eu não me engano, contra a Inglaterra. Então, ele tem que ver quem são os melhores que estão no momento. E o momento que vai se dar agora são os campeonatos regionais, que tecnicamente não serve de parâmetro para quase nada. Então, esses caras que estão aí no início de temporada, janeiro, fevereiro, até março, até sair a convocação, é claro e evidente que uns vão estourar e outros vão sentir, né, o ritmo de jogo, aquela coisa toda que é início de temporada. Mas ele tem que ter muito cuidado. Eu não concordo em se convocar uma seleção brasileira também toda aqui com jogadores que estão aqui no Brasil. O Mauro César, ele falou uma coisa certa. O Lucas Moura, ele pode estar certo para agora, final de carreira praticamente aí, passou uma grande temporada fora lá no exterior, na Europa, né, no Tottenham. Mas para a seleção brasileira, é como ele falou, possa ser que convoque uma vez ou outra, mas não direto. Então eu também acho que já deu pro Lucas Moura em termos de seleção brasileira. Mas o Dorival Júnior é o treinador da seleção brasileira. Para mim é um cara muito competente, seríssimo. Ele vai chamar sim 70%, 80% da seleção brasileira do nosso país. Acho que a gente tem que vigiar, temos que olhar, temos que ver quem são os melhores, que vai pegar uma seleção da Inglaterra. Claro, é um amistoso, a gente não vai cobrar muito porque é um amistoso, mas vai ser um grande teste. Quem sabe, se nesse amistoso, a maioria dos jogadores daqui do Brasil não vença a seleção da Inglaterra, Zezito. Galego e público ouvinte do programa Esporte Entre Amigos, o que eu sempre defendo não é que a seleção brasileira seja formada só por jogadores do futebol nacional. O que eu defendo é o seguinte: que se seja feito uma seleção mista, mesclada de jogadores que estão atuando fora do Brasil, e se faça uma seleção base com os jogadores que estão atuando dentro do futebol brasileiro. Isso não quer dizer que a seleção vai ser formada por 11 jogadores que atuam no futebol brasileiro, mas você pode fazer uma base, que a base seja de fora, porque na verdade a sua base de qualquer time são os melhores. Você fazer uma base com os melhores jogadores lá de fora e convocar mais jogadores, dar oportunidade também a jogadores do futebol que estão atuando no futebol brasileiro. Por quê? Qual a motivação que um jogador que atua aqui no Campeonato Brasileiro tem em relação à seleção? Nenhuma. Porque ele sabe que ele vai jogar, ele vai fazer gol, vai ser artilheiro, vai ser o melhor zagueiro, vai ser o melhor goleiro, mas não vai para a seleção, porque a seleção brasileira só serve se o cara jogar no futebol fora do Brasil. Isso que eu defendo é isso. Não é só a convocação, só jogadores do Brasil. Eu, na minha ótica, seria formado uma seleção base com jogadores que estão atuando no futebol brasileiro, e se convocaria os melhores jogadores que se destacam no futebol da Europa, da Índia, da Itália, por onde eles estão, e daí se fazer uma seleção, mas com um trabalho de base e um trabalho de pelo menos uns 30 dias para esse grupo se juntar, trocar ideia, trocar experiências, porque você sabe que o futebol europeu é completamente diferente do que se pratica no Brasil. E eles conversando, treinando juntos, isso vai criar um conjunto e vai ser muito bom para a seleção brasileira. Então a minha política não é só convocação de jogadores do futebol brasileiro. Sim, uma seleção base para treinar, fazer amistosos, para daí você ter uma seleção para disputar uma Copa do Mundo ou um torneio aí, qualquer coisa. Então o que eu defendo é isso, para o torcedor brasileiro não ficar pensando que eu quero que a seleção brasileira seja formada por 11 jogadores que atuam no Brasil. Minha política não é essa não, entendeu? Então, vamos ver aí que se a CBF, o Dorival, seja lá quem for, porque eu não sei, na verdade, nós não sabemos quem é que escala na seleção. Eu acho que o treinador indica, mas quem escala deve ser o pessoal do alto escalão lá da CBF. E eles conseguem fazer esse tipo de experiência, fazer um time base e daí mesclar com jogadores brasileiros, jogadores lá da Argentina, para a gente ter uma seleção brasileira, voltar àquela seleção brasileira dos anos 70, dos anos 70. Vamos botar logo a seleção dos anos 70, que era formada por grandes jogadores
Vai ser muito difícil. Com certeza vai ser difícil, porque no futebol brasileiro não tem mais jogadores. E no futebol brasileiro não tem 11 jogadores sem fazer uma seleção. Isso que seja dito também. E Zezito, mesmo porque ele vai procurar um tipo de situação que, no meu ver, assim, no meu haver, vai dividir, pode ser que divida o grupo. Esse pessoal que está no exterior, o pessoal que joga na Europa, pode ficar chateado, né? E aí, daí na frente, pode até querer derrubar ele. Os caras querer fazer panela, quando a coisa não der certo, ele chamar os caras de lá e começar a fazer aquela panelinha, aquele grupo. Então o Dorival ele tem que ter muita sabedoria nesse sentido. Não pode ir com muita sede ao pote, né? Ele tem que chamar, claro, alguns atletas, alguns jogadores que estão bem. Eu acho que tem aí quem hoje que possa ser convocado para a seleção brasileira que está aqui. Eu digo, goleiro a gente não tem problema nenhum. Eu acho que goleiro, ele deve chamar o Anderson, que está de uma grande forma, né? O goleiro do Manchester City. O melhor goleiro do mundo, é claro, é evidente. Aqui no Brasil temos vários goleiraços aqui, que não devem nada a ninguém também. Agora, você partir aí, lateral direito, a gente comentando aqui, só uns 5 minutos ainda aqui mais ou menos. Lateral direito foi o grande problema da nossa seleção depois da era Cafu, depois da era Zé Maria, foi Cafu, grandes laterais que teve na seleção brasileira, tivemos problema. Então, tem quem hoje? Marco Rocha, Samuel Xavier, do Fluminense. Então, é complicado. Então, ele tem que analisar direitinho para ver quem são esses atletas que ele pode chamar. Zagueiro tem quem aqui no futebol brasileiro? Zagueiro tem Murilo. Tem muito zagueiro bom. Murilo, tem o Adrielson, que não tá mais no Botafogo. Enfim, lateral esquerdo tem o Arana, Guilherme Arana, tem o próprio menino do Flamengo, o Ayrton Lucas. Então tá bem entregue de lateral esquerdo também, na minha opinião. Meio de campo tem vários. Tem o André, que tava no Fluminense, foi embora, mas pode ser... Não foi embora ainda não? Tá negociando. Tem o Zé Rafael, que já merece uma chance na seleção brasileira. Há muito tempo que ele merece uma chance, ter oportunidade na seleção brasileira. Tem o menino lá na frente do Atlético Mineiro, o Paulinho, o próprio Hulk, uma experiência. Já que ele quer pegar o Lucas Moura, pega o Hulk. É uma experiência aí pra poder comandar essa gurizada aí, essa juventude. Aí você mesclaria aí com o Vinícius Júnior, com o Martinelli, com alguns atletas que estão lá fora, o Casimiro, o Rodrigo. Esse cara também tem que estar na seleção brasileira. Que eu creio, na minha ideia, que o Dorival, ele não tá pensando em botar o Neymar pra comandar a seleção. No meu ver, é isso aí. Neymar até voltar da contusão, ele conseguir se readaptar, se recuperar, vai demorar muito. Eu acredito que ele vai demorar muito. Eu não sei nem se ele vai, na próxima convocação para a próxima Copa, se ele já vai estar em forma já para chegar. Mas como ele é um cara que é um dos excepcionais que existe, um dos caras dos bambas do futebol mundial hoje, eu acredito que ele pode voltar devagarzinho e pode até fazer alguma coisa pelo Brasil, que até agora ele não mostrou o que foi que Neymar fez pelo Brasil. 18 horas e 16 minutos e Preto Casagrande, né? Tá tendo essa polêmica aí envolvendo Gabigol e Bahia. Preto Casagrande, ex-atleta do Bahia, nega que Bahia esteja negociando com Gabigol. Nos últimos dias, surgiu um burburinho de um possível interesse do Sport Clube Bahia na contratação do atacante Gabigol, do Flamengo. Inclusive, um influenciador que cobre o dia a dia do clube carioca afirmou que o esquadrão fez um plano de carreira para o ídolo do Flamengo e que o meia Everton Ribeiro teria ligado para tentar convencê-lo a aceitar a proposta. Na noite da última segunda-feira, no programa Boleiragem no Sport TV, o ex-jogador Alex afirmou que o Bahia está interessado em Gabigol, que tem contrato com o Flamengo até dezembro deste ano e não estaria satisfeito com a reserva. Nessa terça, em vídeo publicado nas redes sociais, Preto Casagrande apurou a informação e afirmou que não existe negociação, tampouco interesse do tricolor no atleta de 27 anos. Muita gente me perguntando sobre a possibilidade da vinda do Gabigol ao Bahia. Ontem foi noticiado pelo Alex no programa Boleiragem do Sport TV, do interesse do Bahia em Gabigol. Eu posso afirmar a vocês que isso não é verdade. Bahia em nenhum momento iniciou tratativa, nem com o Flamengo, nem com o atleta. O Gabigol tem contrato com o Flamengo até dezembro, portanto, nem pré-contrato ele pode assinar ainda. E posso afirmar veementemente que Gabigol não será jogador do Bahia agora.
Bahia não demonstrou interesse, não iniciou tratativas nenhuma, como eu falei, nem com o Flamengo, nem com o atleta. É claro que pode ser alguma possibilidade de empresário querendo a negociação ou tentando abrir uma negociação que não existe. Então, portanto, afirmo a vocês que Gabigol, nesse momento, não será jogador do Bahia, disse o ex-atleta Preto Casagrande. E tem aquela questão, o Gabigol não está satisfeito com o Tite. Tem aquela briguinha com o Tite na Copa do Mundo, que o Tite não chamou o Gabigol. Então existe essa situação dentro lá da Gávea, no Ninho do Urubu, que o Gabigol não estaria satisfeito com o comandante da equipe do Flamengo, o Tite. E por isso ele estaria forçando a sua saída do clube. Mas aí é muito dinheiro também, viu, Zezito? É porque eu acredito que são poucos os clubes aqui no futebol brasileiro que tá com dinheiro para pegar Gabigol. Mas a multa rescisória dele, o contrato dele, a contratação dele é muito dinheiro. E para isso, o clube que estiver pensando nessa coisa aí, só quem pode fazer isso é o City. Mas eu não sei se o City também está interessado na ida de Gabigol para outros clubes ou a vinda dele para a equipe do Bahia. É um contrato muito, assim, um contrato de risco. Tudo bem que o Grupo City tem muita grana, mas aí é um contrato aí milionário. É de 5 anos o que o Gabigol quer para ganhar 3 milhões de reais. Eu não sei. Não tenha dúvida que ele é um grande jogador. É claro, agora, goleador. É um investimento perigoso, viu? Agora, não sei, né? Mas vamos ver cenas do próximo capítulo. O Preto Casagrande falou que no momento o Gabigol não vem para o Bahia. 18 horas e 19 minutos. Itabuna e Bahia de Feira abre a terceira rodada do Baianão nesta terça-feira. A terceira rodada do Campeonato Baiano começa nesta terça-feira com um jogo isolado. Após perder para o Vitória por 1-0 no Barradão, o Bahia de Feira visita o Itabuna às 20h15 no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus. O Tremendão ocupa a quinta colocação com 3 pontos, enquanto o Dragão do Sul vem de empate com Jacobina e aparece no 8º lugar com apenas 1 ponto somado. A rodada terá sequência na quarta-feira com a dupla Bavi em campo. O Bahia, agora utilizando seu time principal, enfrenta o Jacobina às 19h15 na Arena Fonte Nova. O esquadrão tem apenas 1 ponto no 7º lugar. Já o Vitória visita o Barcelona de Ilhéus às 21h30 no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus. O Leão lidera com 6 pontos. Na quinta-feira, a rodada será encerrada com 2 partidas. A Juazeirense recebe o Jiquié às 19h15 no estádio Adalto Moraes, em Juazeiro. Já o Jacuipense, lanterna e sem pontuar, enfrenta o Atlético de Alagoinhas às 21h30 no estádio Eliel Martins, 18h21. E a principal contratação da equipe do Vitória para o ano 2024, o Meia Luan. Ele está em fase de recondicionamento físico e deve ficar à disposição do técnico Léo Condé, provavelmente dentro de 2 semanas. Nas últimas 2 temporadas, o jogador de 30 anos disputou apenas 13 jogos, 8 pelo Corinthians em 2022 e 5 pelo Grêmio em 2023, atuando apenas 587 minutos. Na entrevista de apresentação, o atleta garantiu que está bem psicologicamente e fisicamente, e questionado sobre a data para a estreia, o meia preferiu não definir o dia. Segundo ele falou, já está treinando há 1 semana e está se sentindo bem. Como todo atleta começa, tem a pré-temporada e, segundo ele, não gosta de colocar data, mas falando com a preparação, eles vão saber melhor. Eu acredito que em poucos dias vou estar pronto para estrear na equipe do Vitória, disse o jogador Luan. Tá se condicionando fisicamente, todos já estavam de férias e o Luan tem uma situação mais específica, especial. Acho que o atleta tem tudo para dar a volta por cima no Sport Clube Vitória, como a gente está falando aqui, só depende única e exclusivamente dele, só o Luan, só ele, né? Eu vou vir para jogar bola, estou no Vitória, na Bahia, no Nordeste, vou jogar bola, vou mostrar o melhor que eu sei, né? Estão me dando mais uma porta, abrindo mais uma porta, mais uma oportunidade e vou dar tudo de mim. Agora se ele vir para aqui para fazer farra, para curtir, né? Aí é outra situação. 18 horas e 22 minutos. E só lembrando, Galego, Luan, ele foi campeão da Copa Libertadores pelo Grêmio em 2017, sendo destaque e eleito o Rei da América. Porém, nos últimos anos, ele não está conseguindo render em campo, acumulou polêmica em passagem apagada pelo Santos, Corinthians e Grêmio. O jogador assinou um contrato de produtividade com o Leão até dezembro de 2024
e com renovação automática caso as metas sejam alcançadas. Então, se Luan não marcar gol, já fui, adeus meu pai. Então o contrato dele é de produtividade com a equipe do Vitória. E vocês aí, quiser mandar seu áudio, manda pra cá, manda sua mensagem, seu áudio, o número é esse aí, ó. Participe do programa Esporte Entre Amigos. Mande seu áudio agora para o 759-8154-1406 ou 759-9865-9632. Tem comercial? Tem comercial. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já. Aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duín, em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. Já imaginou fazer as suas receitas de uma forma bem prática? Ter facilidade para preparar aquelas receitas que você vê na internet? A CL Constrular te ajuda! Conheça a nossa seção de eletros e surpreenda-se com os itens que vão facilitar o seu dia a dia. Dos liquidificadores, sanduicheiras ao poderoso Air Fryer, que deixa tudo crocante sem abrir mão da saúde. Faça-nos uma visita e conheça! CL Constrular, a Home Center de Berimbau. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 96654 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewat 75992307706. Falar com Nilson. Você está procurando uma empresa de mineração de confiança e qualidade aqui na região? Então venham a Pedreira Bastos, a melhor opção para você que precisa de materiais como gravilhão de 3/4, 5/8 e 3/8, britas de meia e 7/8, pó de pedra, brita graduada simples BGS, matacão, pedra amarroada e pedrisco. Temos diversos tamanhos e tipos de pedras para atender a sua necessidade. A Pedreira Bastos
Fica localizada na rodovia BA 052 sem número, distrito Governador João Duval, em Feira de Santana. Fácil de chegar e com ótimo atendimento. Liga agora mesmo para o 75-3011-2754 ou 759-8262-4124 e faça o seu orçamento sem compromisso. Pedreira Bastos, a empresa baiana de mineração de sua confiança, a sua parceira na hora de construir. O Volta às Aulas já começou e tudo da lista de material escolar do seu filho, a Rabisco Papelaria tem. Cadernos, agendas das melhores marcas, as melhores canetas e lápis, só tem na Rabisco Papelaria. Mochilas, estojos e material especializado para curso técnico, só na Rabisco Papelaria. Venha para Rabisco Papelaria, faça seu orçamento que garantimos qualidade e o melhor preço da região. E ainda parcelamos toda a lista em até 10 vezes sem juros no cartão. A Rabisco Papelaria fica na rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Rabisco Papelaria, tudo de material escolar em um só lugar. O sonhado cantinho de descanso, longe da correria da cidade, está a um passo de ser seu. A FTE Empreendimentos está lançando a segunda etapa do loteamento Maravilha no Canto Verde. Lotes demarcados a partir de 200 metros quadrados, em contato direto com a natureza, com toda a infraestrutura, meio-fio, rede de energia, água e internet. Lotes 100% regularizados, com financiamento próprio. Adquira agora o seu lote e só pague a primeira parcela depois do carnaval. Ligue agora e agende uma visita. 759-9178-3348. 759-8292-0101. De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando. Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. horas 30 minutos e temos áudio aí, né, Gabriel Santana? Vamos lá. Alô, boa noite. Boa noite, Esporte Entre Amigos, Zezito, Ronaldo, Galego, Nailton, toda essa turma maravilhosa aí do Esporte Entre Amigos. Meu querido Zezito, a Copa de 70, goleiro, Félix, do Fluminense, lateral direito, Carlos Alberto Torres, do Botafogo, Brito, do Botafogo, quarto zagueiro, Piazza, que foi deslocado do Cruzeiro, volante, para a quarta zaga do Cruzeiro. Lateral esquerdo, Everaldo, do Grêmio. Meio campo, Clodoaldo, 5, do Santos. O 8, Gesso, do Botafogo. O 10, Pelé, do Santos. O ataque, Jairzinho, 7, do Botafogo. Tostão, 9, do Cruzeiro. E o 11, Rivelino, do Fluminense. Ainda tinha a reserva de Rivelino, Edu, do Santos. E Baldock, tem outros jogadores, tudo do futebol brasileiro. Essa seleção nunca mais vai existir jogadores só do Brasil. Eu acho que deveria ser só do Brasil, porque esse pessoal que hoje vai para a Europa, eu vi uns vídeos tocando o hino nacional, Neymar olhando aquele negócio no cabelo dele, não sei o quê. Tava nem aí, tava pensando nos milhões de dólares dele. E muitos jogadores não têm mais amor à camisa, mais não, meu querido. O mundo hoje modificou demais. Então esses caras vão para a Europa, tá tudo rico. E eu acho que deveria ser a seleção só do Brasil. Do goleiro à ponta esquerda e os reserva tudo. É a minha tese. E amanhã o Bahia com time máximo, né? Quer dizer, com a força total, né? Bahia amanhã, 3-0 no time do Jacobina. Um abraço a todos. Desculpa aí que o áudio ficou um pouco longo. 9,9, levando para esse mundão de Deus
esse programa maravilhoso, né? Agradecer a todos aí, Zezito, Galego, Ronaldo, Galego, meu brother, Nailton, meu amigo de muitos anos, todos os amigos, né? Gabriel, que está mandando muito bem aí na técnica, né? Dizer a vocês que o programa está maravilhoso, soletrando, né? Porque vocês merecem esse time, né? Para poder falar de coisas positivas, né? Ontem gostei muito da presença do nosso amigo Ronaldo Alves, que muito tempo eu não estava vendo ele na TV, né? Botei na minha sala, vi essa figura maravilhosa, né? O Galego até corrigiu sobre o Sampaio Correia do Rio de Janeiro, que eu também eu fiquei muito confuso quando eu vi Vasco 3, Sampaio Correia 3, eu fiquei confuso, né? Falei, Sampaio Correia, mas o escudo era muito diferente, né? Verdeado, alguma coisa assim. Bom, isso é bom, né? Ter amigos para nos corrigir, ter amigos para nos ajudar, nos auxiliar. Desejo a vocês um programa maravilhoso de hoje. Hoje eu estou aqui no seu Aristides tomando aquela cervejinha gelada e o seu Aristides está esperando de novo aquele abraço que foi ofertado para ele, né? Eu quero dizer que São Paulo hoje está chovendo, está chuvoso, né? Mas só está chovendo no Bahia craques, né? E como meu pai era Vitória, minha filha era Vitória, hoje a minha filha é mais Bahia, porque minha neta é Bahia, acredito que mulher tem esse lance, né? De bandeirinha, como falam aqui em São Paulo. Mas está chovendo na horta do meu Esporte Clube Bahia. Agradeço a todos aí pela oportunidade de estar com vocês. Mando um forte abraço para toda a galera de Humildes, que é uma cidade maravilhosa, que eu vou frequentar aí, vou visitar, porque essa cidade me deixa muito energizado, né? Nossa Senhora da Conceição dos Humildes, que proteja a todos. Um forte abraço e um forte abraço mesmo da turma que ouvem vocês aqui em São Paulo, tá bom? Um abraço a todos. Ronaldo Alves. Hoje programa Esporte Entre Amigos. Boa noite, Jailson, Zezito. Não tive condição de comparecer hoje aí, viu? Vamos ver se amanhã vai dar, beleza? A notícia que eu trago para vocês aqui é que o Grupo City, com Bahia, procurou o prefeito Bruno Reis, né, o atual prefeito de Salvador, para ver se conseguia arrumar uma área em Salvador para a construção do novo CT do Bahia. Que todos sabem aí que o Bahia está querendo construir um CT desde Salvador, mais próximo do aeroporto, né? Porque a logística lá de Dias Dávila, lá do Evaristão, também é complicada. Quando o Bahia vai viajar, tem que vir para o aeroporto e às vezes pega engarrafamento, congestionamento. Final de semana, a gente sabe que a linha verde ali é problema, né? E o Bahia foi procurar Bruno Reis. Bruno Reis já se prontificou a procurar e disse que é um pouco difícil, porque a gente sabe que Salvador é uma cidade já espremida, né? Pelos prédios e as casas em si. E também o mar, né? As praias e tal. E para achar um terreno de 200 mil metros quadrados é o que ele quer, equivalente a 28 campos de futebol. É o que o Bahia está querendo. É muito difícil, mas que a prefeitura ia se prontificar e mandar uma equipe analisar as plantas e ver se existe uma possibilidade de conseguir. A prefeitura, segundo o Bruno Reis, tem todo interesse em que o Bahia retorne para dentro de Salvador, porque estava lá em Dias Dávila e Camaçari, né? E até se prontificou a dar isenção de impostos, como IPTU, no valor na porcentagem de 85% de desconto, para que o Bahia retorne o seu centro de treinamento para dentro de Salvador. E o Bahia realmente tem todo interesse em retornar para Salvador. Então, futuramente, a sede do Bahia de treinamento será em Salvador. O Evaristão, lá em Dias Dávila, já ficou acertado com o Grupo City, que ele vai ficar para a divisão de base e a equipe feminina, entre departamento e também sem treinamento e tudo, né?
O Evaristão, ele tem um centramento muito bom, inclusive tem hotel 5 estrelas, por sinal, os jogadores que não chegam ficam lá, depois é que se muda. O Rogério Ceni mesmo ficou mais de 15 dias ou um mês lá, não sei se, nem sei se já saiu de lá, mas assim que ele ficou hospedado lá. E aí é isso, né? Bahia correndo atrás de fazer um centramento dentro de Salvador. Agora o tamanho da área, Zezito e Galego, 200 mil metros, equivalente a 28 campos de futebol. Brincadeira, né? Será que os homens têm dinheiro? Abraço. Aí é. Me chama. 18 horas 38 minutos, Carlos Rosa. Seleção da brasileira. Tá no ar, Gabriel? Seleção brasileira de 1970, Carlos Rosa. Não vai ter mais não, esquece. A gente tem que esquecer. Porque primeiro também que antigamente não tinha muitos empresários como tem hoje, né? Jogador de futebol hoje, a criança sai da barriga, de dentro da barriga da mãe, já vai pro exterior. Já tem empresário já pra levar. Então, brincadeiras à parte, não vamos ter essa seleção de 1970. E 18h39, Ronaldo falou aí sobre a parceria do prefeito aí com Bahia. E o Vitória também firma. O Vitória firma um acordo com o Ministério Público da Bahia para melhorias na estrutura do Barradão. Vamos entender. Visando as melhorias nas estruturas do estádio Manuel Barradas, o Barradão foi firmado acordo entre o Esporte Clube Vitória e o Ministério Público da Bahia, no termo de ajustamento de conduta. O Leão da Barra se compromete a adotar medidas para garantir a melhoria e segurança estrutural do estádio. O documento do TAC tem autoria da promotora de justiça Thelma Leal, a mesma que está à frente das recomendações do Ministério Público Estadual pela manutenção da torcida única no Clássico Bavi. Através do acordo, dentre as obrigações que devem ser sanadas pelo Vitória, estão os problemas de infiltração na laje da bilheteria e loja. Então vamos cumprir aqui, né? Conferir algumas obrigações, realizar a recolocação das 2 placas cerâmicas faltantes na parte superior da fachada, apresentar laudo técnico do sistema de proteção contra descargas atmosféricas, emitido e assinado por engenheiro eletricista, apresentar projeto de acessibilidade visando construir rampas de acesso para pessoa em cadeira de rodas, bem como disponibilizar banheiro para deficiente físico, tão identificadas conforme projeto encaminhado pelo próprio clube. Então tá aí, Ministério Público e Vitória se reuniu, entraram num acordo e vai fazer as melhorias que o Barradão precisa. E dando sequência à notícia sobre Vitória, o meia Daniel Júnior segue com o futuro incerto. O jogador, ele tem 21 anos, pertence ao Cruzeiro, chegou a ser confirmado como reforço do Vitória, porém o Clube Mineiro brecou a saída do atleta, porque ele já tinha um acerto com o Curitiba por empréstimo em troca do atacante Wallace, que é joia da base alviverde, de apenas 17 anos. A proposta do Leão era comprar em definitivo. Daniel Júnior tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2025 e ainda não sabe onde jogará no ano de 2024. O Vitória segue interessado no jogador, mas as conversas também foram paralisadas e o diretor de futebol do clube, Ítalo Rodrigues, comentou sobre o imbróglio. Aí, segundo ele, essa pergunta se tornou simplesmente foi um atleta que recebeu a proposta do Vitória e de outro clube. Em algum momento, alguém deu o espaço. A gente fez uma proposta ao clube, o jogador do Cruzeiro, aceitar ou não, não tivemos ainda a resposta, segundo a palavra do diretor de futebol, Ítalo Rodrigues, da equipe do Vitória. Então, a contratação desse Daniel aí, ainda não tem nada fechado com a equipe do Vitória. Já tá virando uma novela, né? E ouvintes, queremos aqui agradecer o nosso novo patrocinador, a Pedreira Bastos. É isso mesmo. Vocês já perceberam aí a nova vinheta do nosso programa aí. Pedreira Bastos, tem a direção aí, nosso amigo o Ricardo, que é o gerente aí da Pedreira Bastos. Faça como eles aí, viu? Vamos aí dar ajuda aqui ao nosso programa para poder manter o nosso horário aqui das 18 às 19 horas, podendo ir até às 20 horas. Não é isso mesmo, meu irmão? Boa noite. Nailton Santana. Boa noite, ouvintes. Boa noite a galera aqui de Birimbau, de toda a região aqui, rapaz. Que satisfação enorme poder estar sempre se comunicando com vocês, né?
e está sempre agregando parceiros, né? Ao nosso amigo Ricardo, que através do nosso amigo Ronaldo, hoje é um novo parceiro aqui do programa Esporte Entre Amigos, né? E esse mestre, meu amigo Maguila San, que nos deu essa oportunidade. Eu quero aqui convidar a você aqui de Birimbau, de Santa Amaro, aí de Teodoro Sampaio, de Terra Nova, de Feira de Santana, de Humildes, né? Que possa estar nos ajudando, né? Mantendo contato aqui. Você pode manter contato pelo meu telefone mesmo, que é o 9188-9497, para a gente termos uma proposta de parceria para manter esse programa de comunicação esportiva tão importante, né, para nossa cidade, para nosso estado da Bahia. Nós estamos aqui com a possibilidade hoje de falamos para mais de 120 cidades. Então você imagine o tamanho que é hoje o programa Esporte Entre Amigos. E eu digo sempre, eu não me canso de dizer, agradecer a Deus sobre todas as coisas, e no plano terrestre, meu amigo Maguila San, que deu essa oportunidade aqui de nós, com toda a equipe, humildemente, estarmos juntos com vocês aqui, com essa equipe maravilhosa, trazendo o melhor, se dedicando todo dia para fazer o melhor possível para vocês, informando sobre o esporte em todos os gêneros. E é uma responsabilidade muito grande, né? Para 120 cidades daí do nosso interior da Bahia. E breve, né? Estamos aqui, a gente está articulando aqui uma visita aí na região, né? Nessa região aqui de Birimbau. Isso, para buscarmos parceiros, né? Parceiros para fortalecer o nosso programa. A ideia, né, que tivemos com o Maguila conversando em reunião privada aqui com o Maguila, é que o programa vá até às 20 horas, né? E é interessante que vá até às 20 horas, porque às vezes aqui a gente faz um programa e fica muito conteúdo sem ir pro ar, né? E temos uma gama de ouvintes aí, a vocês todos que fazem esse programa. Gente, muito obrigado. Eu quero agradecer aqui de coração a essa comunidade de Birimbau, Conceição de Jacuípe. Gente, só um agradecimento, muito obrigado, e que Deus abençoe a cada um de vocês que nos dá essa oportunidade de chegar até o seu lar. 18h45, Prefeitura de Ilhéus. Existia a possibilidade de não ter o jogo do Vitória amanhã. E a Prefeitura de Ilhéus volta atrás, libera estádio e o jogo do Vitória é confirmado. Os jogos entre Itabuna e Bahia de Feira e Vitória e Barcelona pela terceira rodada do Campeonato Baiano vão acontecer normalmente. Hora após publicar um decreto para interditar o estádio Mário Pessoa, a Prefeitura de Ilhéus voltou atrás e revogou a decisão. Dessa forma, o local, inicialmente a Prefeitura de Ilhéus havia interditado o estádio Mário Pessoa por um período de 5 dias, por causa das fortes chuvas que atingem o sul da Bahia. Na madrugada dessa terça-feira, a cidade registrou 192 milímetros de chuva, o que causou diversos pontos de alagamento nas ruas, queda de árvores e falta de energia elétrica. Então tá aí, o jogo está confirmado para amanhã no Mário Pessoa. A equipe do Bahia e o Atlético de Alagoinhas fizeram um jogo eletrizante. Empataram por 3-3 no estádio Antônio Carneiro e ambos tiveram 2 jogadores na seleção. Pelo lado do Carcará, o zagueiro Felipe Ferreira, autor de 2 gols, e o atacante Giancarlo, autor de um gol, enquanto o esquadrão teve o lateral esquerdo Caio Roque e o volante Jota, indicado como melhor jogador da rodada. Então a seleção da rodada foi formada por goleiro Marcelo da Jacuipense, lateral direito Edson do Juazeirense e Caio Roque do Bahia, zagueiros Felipe Ferreira do Atlético e Wagner Leonardo do Vitória, os meias Jota do Bahia, Dudu do Vitória e Mateuzinho também do Vitória, e os atacantes Osvaldo do Vitória, Giancarlo do Atlético e Alexandre da Juazeirense. E o técnico Léo Condé foi a seleção da última rodada do nosso Campeonato Baiano. Eu achei interessante aí quando esse Carlos Rosa falou, né, da seleção brasileira. Eu me lembrei do Nordeste, né? Daqui da divisão de base. Da divisão de base, oriundos, daqui mesmo, e de times pequenos, né? E do Botafogo de São Paulo, o Gil, que veio lá do Confiança, Bubu, que veio da seleção de Senhor do Bonfim, Tarantini daqui do sul da Bahia. Itabuna. Do Itabuna. Então, a gente vê, cara, que todos, né, e assim, a seleção, aí vamos fazer uma coisa redonda, sei lá, um parâmetro, e a seleção é a mesma coisa. Hoje nós temos uma seleção hoje estrangeira, né? Os jogadores, os meninos que logo cedo vão para o exterior e, sei lá, que perde até um pouco da identidade do futebol brasileiro, né? Mas enfim, eu acho que é uma transformação que não tem como a gente voltar atrás, né?
Inclusive hoje o Bahia está contratando não sei, fulano, Bertano, da Espanha, da França, da Argentina, do sei da onde, blá, e provavelmente a gente não vai ver mais o que eu vi, e você viu, Zezito, da Liga e outros companheiros, a gente não vai ver mais nesse sentido em relação se futuramente chegar algum título. Não vai ter mais aquela essência do futebol baiano, né? Bobo, Zé Carlos, João Marcelo, Claudi, enfim, e nós como brasileiro, no geral, o futebol brasileiro também não vai ter mais essa essência. Se caso a gente venha a ser campeão mundial um dia, não vai ser mais com jogadores de Cruzeiro, de São Paulo, de Flamengo, sei lá, de Bahia, não. Vai ser todo mundo lá do Real. Seleção brasileira de brasileiros que atuam fora do futebol brasileiro. Vai ser de Real Madrid, de Barcelona, de fulano, de Bertano, de Cicrano. Mas, enfim, eu queria só enfatizar isso. E eu quero aqui registrar, mandar um alô aqui especial ao meu amigo Wilson Publicidades, né? Gente boa demais. Wilson ia pra cá, mexendo em potência. Eu falo isso coisa de 25 anos atrás. Wilson, muito obrigado. Eu estou aqui com esse microfone no portal de comunicação Milhos, na Mix Bahia FM. Olha pra aí, bicho. Eu devo muito a você, meu irmão. Tamo junto, muito obrigado. Valeu. 18h49, comercial, Gabriel. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já. Aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes, na direção de Duinha e Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. O verão chegou com tudo, e para você aproveitar com estilo, basta dar um pulinho na CL Constrular. Na CL Constrular você encontra piscinas adulto e infantil, cadeiras de sol, guarda-sol, cooler, taças e itens para aquele churrascão que não pode faltar para curtir de boa com a família. Faça-nos uma visita e confira. CL Constrular, a Home Center de Berimbau. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewat 75992307706. Falar com Nilson. O
volta às aulas já começou e tudo da lista de material escolar do seu filho, a Rabisco Papelaria tem. Cadernos, agendas das melhores marcas, as melhores canetas e lápis, só tem na Rabisco Papelaria. Mochilas, estojos e material especializado para curso técnico, só na Rabisco Papelaria. Venha pra Rabisco Papelaria, faça seu orçamento que garantimos qualidade e o melhor preço da região. E ainda parcelamos toda a lista em até 10 vezes sem juros no cartão. A Rabisco Papelaria fica na rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Rabisco Papelaria, tudo de material escolar em um só lugar. O sonhado cantinho de descanso, longe da correria da cidade, está a um passo de ser seu. A FTE Empreendimentos está lançando a segunda etapa do loteamento Maravilha no Canto Verde. Lotes demarcados a partir de 200 metros quadrados, em contato direto com a natureza, com toda a infraestrutura, meio-fio, rede de energia, água e internet. Lotes 100% regularizados, com financiamento próprio. Adquira agora o seu lote e só pague a primeira parcela depois do carnaval. Ligue agora e agende uma visita. 759-9178-3348. 759-8292-0101. Macetando, de ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando. Você está procurando uma empresa de mineração de confiança e qualidade aqui na região? Então venham a Pedreira Bastos, a melhor opção para você que precisa de materiais como gravilhão de 3/4, 5/8 e 3/8, britas de 6 e 7/8, pó de pedra, brita graduada simples BGS, matacão, pedra amarroada e pedrisco. Temos diversos tamanhos e tipos de pedras para atender a sua necessidade. A Pedreira Bastos fica localizada na rodovia BA 052 sem número, distrito Governador João Duval, em Feira de Santana. Fácil de chegar e com ótimo atendimento. Ligue agora mesmo para o 75 3011 2754 ou 759 8262 4124 e faça o seu orçamento sem compromisso. Pedreira Bastos, a empresa baiana de mineração de sua confiança, a sua parceira na hora de construir. Mix Bahia FM 89,9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. Voltei, 18h56, já vou passar a bola para ele. Zezito Oliveira. E após 12 dias de pré-temporada na Inglaterra, onde utilizou as instalações do Manchester City, o elenco principal do Esporte Clube Bahia retornou para Salvador na última segunda-feira e hoje mesmo já se representou lá no CT Evaristo de Macedo pela tarde, dando início aos trabalhos visando o duelo contra o Jacobina, quarta-feira na Arena Fonte Nova pelo Campeonato Baiano. 18h56 e goleiro e atacante são regularizados e já pode estrear pelo Vitória. O técnico Léo Condé ganhou mais duas opções para o jogo dessa quarta-feira entre Barcelona de Ilhéus e Vitória às 21h30 no estádio Mário Pessoa. Em Ilhéus, o goleiro Alexandre Feltman e o atacante Everaldo foram regularizados no boletim informativo diário, o BID da Confederação Brasileira de Futebol, e já pode estrear pelo Leão. Então tá aí, né? O Everaldo e o goleiro também já pode estrear amanhã. Então, dupla Bavi forte, fortalecendo para poder fazer uma boa campanha no Campeonato Baiano. É isso aí, Jailson Santos. E aí o que o pessoal espera agora, vamos ver o nosso Bahia agora. O que é que esse Bahia tem pra gente aí? Porque o Bahia Sub-20 a gente já esperava que não seria grande coisa. Mas agora a torcida espera. Vamos ver o que é que esse Bahia novo vai trazer pra gente aí, papá.
No mínimo, né? Muitas alegrias aí pra esse torcedor que sofre aí, né, rapaz? Tomara que não seja igual no passado, né? Que a gente criou aquela expectativa toda que o Bahia vinha assim, que vinha assado, que ia fazer acontecer. Eu acho que pelo menos ainda o Rogério Ceni, a diretoria do Bahia, deveria testar esse time logo aqui no Campeonato Baiano para apresentar o torcedor. Não. Agora não tem mais o que conversar, tem que testar, botar o titular pra gente ver o que é que vai acontecer. Pra ver o que é que vai acontecer logo, pra ver. Pois é, rapaziada, chegamos ao final do nosso programa, agradecer aí a audiência de todos vocês e muito boa noite e até amanhã, se Deus permitir. Foi bom estar aqui com vocês, programa Esporte Entre Amigos encerra por hoje e amanhã estaremos aqui, porque... Satisfação enorme, tamo junto, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Boa noite, Birimbau, um abraço, beijo no coração. A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte, você ouve aqui. Esporte Entre Amigos.